Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, ameaçou destruir toda Jerusalém. Esse inimigo poderoso afrontou um rei que era fiel a Deus. Na sua arrogância e ameaças, Senaqueribe não considerou que o Deus Todo-Poderoso interviria a favor dos seus. Essa história de ameaças do inimigo nos mostra a fidelidade e a bondade de Deus em proteger o seu povo, atendendo às orações de Ezequias num tempo de crise. As passagens que narram essa história podem ser encontradas em 2 Reis 18 e 19, em 2 Crônicas 32, do 9 ao 23 e em Isaías 36, do 4 ao 22. Leia os trechos mais importantes desse episódio. Abre aí a sua Bíblia em 2 Crônicas 32, do versículo 1 ao 22. Acompanha comigo. Diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria e de todas as suas forças, estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando, só para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? Todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. O versículo 18 diz: então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los com o intuito de conquistarem a cidade.
Versículo 19, referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos, dos filhos de Senaqueribe, o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e todo o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Ezequias foi um rei fiel a Deus. Ele começou a reinar sobre o reino de Judá aos 25 anos e reinou durante 29 anos. A Bíblia diz que, ao contrário do seu pai Acais, Ezequias fazia o que era reto e se apegou ao Senhor. O rei Ezequias teve o cuidado de obedecer ao Senhor e confiar nele de todo o coração. Por isso, Deus esteve sempre com ele. As ameaças de Senaqueribe, o imperador assírio, já havia invadido e deportado israelitas do reino do norte para a Síria, com a permissão de Deus, porque os israelitas e os seus reis abandonaram o Senhor e adoravam deuses pagãos, como está em 2 Reis 17, do 7 ao 18. Mas Senaqueribe não conhecia o Deus de Israel, nem o respeitava. Ele insultou o Senhor, Ezequias e o povo de Judá. Em palavras, cartas e até com gritos, ele afrontava Israel e o seu Deus. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? 2 Reis 19, 10, 12. Senaqueribe e os seus comandantes eram orgulhosos e imponentes. Eles desconheciam que o Deus de Israel era o Criador de todo o universo, detentor de todo o poder sobre os reinos da terra e do céu. Por isso, blasfemavam. Senaqueribe não sabia que Ezequias e Judá ainda buscavam o Senhor e tinham a sua proteção. Depois de ouvir as afrontas, Ezequias entrou na casa do Senhor, humilhou-se e mandou chamar o profeta Isaías. Eles oraram ao Senhor, apresentaram as cartas enviadas pelo rei da Assíria e clamaram pela ajuda de Deus. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. 2 Reis 19, 19. O Senhor ouviu as orações deles. Ele prometeu que iria livrar Ezequias e o povo de Judá das mãos de Senaqueribe, e assim o fez. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados do exército da Síria. O rei Senaqueribe retirou-se, voltando para sua terra com os sobreviventes, e enquanto ele estava na casa do seu Deus, foi assassinado à espada pelos seus próprios filhos. Essa história mostra-nos a soberania de Deus e o seu grande poder sobre todo o mundo, sobre os reis, sobre os governantes, quer sejam grandes ou pequenos. Deus detém o controle de tudo e de todos. Nosso Pai é fiel e misericordioso para ajudar aqueles que o buscam, de todo o coração. Com essa história também aprendemos que não se deve zombar de Deus. Um dia haverá juízo e punição contra aqueles que se rebelam contra o Criador. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Ezequias tentou, à sua maneira, convencer Senaqueribe a desistir das suas intenções. Antes de buscar a Deus, ele ofereceu uma oferta grandiosa de ouro, que incluía os tesouros do templo, para persuadir o impiedoso rei assírio. Mas isso não deu nenhum resultado.
Apesar das ameaças de Senaqueribe e da desesperança aparente, a confiança de Ezequias em Deus resultou numa intervenção divina impressionante. A ambição do homem pode ser o princípio da sua própria ruína. A intenção de Senaqueribe era expandir o seu domínio, conquistando também, a qualquer custo, o reino de Judá. A graça e a fidelidade do nosso soberano Pai em proteger e prover segurança e livramento para o seu povo em tempos de crise mostraram e ainda mostram a todos que nos querem o mal, a todos aqueles que se levantam contra nós, o seu povo, que só Ele é o Senhor, que só Ele é o Deus dos exércitos de Israel. Se essa palavra te edificou, digite amém aqui nos comentários. Deus te abençoe.